Entre 8,3 bilhões de habitantes na face da terra, Deus olhou para você e escolheu você. Mas você anda fugindo. Você está fugindo das suas responsabilidades. A responsabilidade de estar no culto adorando a Deus. A responsabilidade de estar na escola dominical. A responsabilidade que Deus colocou sobre você. Você está fugindo. Jacó estava fugindo da sua casa. E disse que a noite havia chegado. O sol já tinha se posto. E diz que Jacó, olha assim, ele estava com sono, ele olhou, ele viu uma pedra. E ele puxou aquela pedra e fez daquela pedra travesseiro. Ele reclinou a cabeça. E ali Jacó dormiu. Mas Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada que saía da terra. E essa escada se estendia até o céu. Ele viu os anjos de Deus, subindo e descendo. E ele viu que o Senhor estava presente lá no topo da escada. E diz que o Senhor disse para Jacó: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, e eu sou o Deus de Isaque, o teu pai. Jacó, essa terra que você está deitada, eu estou dando a você e a toda a sua descendência. Jacó, eu quero que você entenda que eu vou ser com você. E disse que Jacó acordou. E quando Jacó acordou, Jacó disse: eu não sabia que Deus estava neste lugar. Deus estava aqui e eu não sabia. Talvez você não saiba, mas Deus está aqui neste lugar hoje. Eu não sabia. Aqui se torna então a casa de Deus. Jacó disse: Senhor, então eu vou decidir algumas coisas na minha vida. Eu vou decidir chegar mais perto de Ti, Senhor. Senhor, se nesta caminhada que eu estou, se o Senhor for comigo nesta jornada, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der roupa para vestir, eu faço um voto, Senhor. Faço um voto. Eu decido, Senhor, que o Senhor não vai ser só Deus de Abraão, Deus de Isaque, mas Tu vai ser Deus de Jacó, Senhor. Eu vejo Jacó procurou chegar mais perto de Deus, ele decidiu isso. Eu não sei se você sabe, mas ontem, Maracanã, no Rio de Janeiro, ficou hiperlotado de pessoas. Mulheres decidiram chegar mais perto de Deus e lotar o Maracanã ontem. Tinha 65 mil mulheres. Se vocês ouvirem aquelas mulheres orando, o poder de Deus, parece que o céu desceu sobre o Maracanã ontem. Orando, você fica arrepiado, você chora, você sente a presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não chegar mais perto de Deus, você não vai vencer as lutas que você está enfrentando no dia a dia. Nós precisamos, querido, nós precisamos estar mais perto de Deus, porque longe de Deus nós estamos arrebentados. Longe de Deus a nossa oração não tem valor, a nossa fama não tem valor, os nossos aplausos não têm valor. Longe de Deus nós estamos perdidos, destruídos, sucumbidos. Ei, querido, é hora de chegar mais perto de Deus. Como nós precisamos disso? Nós precisamos chegar mais perto do Senhor. O diabo, querido, ele faz tudo para distrair a minha atenção e a tua, para que você não consiga chegar mais perto de Deus.
Ele usa muitas vezes o futebol para distrair você. E você muitas vezes você inverte os valores. Você deixa muitas vezes de vir a um culto para ir assistir um jogo de futebol que não edifica a sua vida. Está deixando eles mais ricos e você mais pobre. Pessoas, tem coisas que estão nos distraindo. Eu vejo muitas vezes o próprio celular nos distrai. A semana passada, eu fui visitar o Henrique, eu não sei se ele está aqui. Ele comprou um apartamento e disse: pastor, eu queria que tu fosse orar pelo meu apartamento, ali na Augusto Paulino. E eu fui no sábado, sem ser ontem, um outro sábado. Eu fui lá para orar pelo apartamento dele. E você sabe que a Carvalho de Mendonça é cheio de pessoas andando para lá e para cá, mas Augusto Paulino no sábado de manhã parece que é um deserto. E eu fui fazer a visita. Eu não lembrava o número, estava no meu celular, eu não lembrava o número do prédio nem do apartamento. Eu falei, eu vou começar pela Ana Costa. Eu moro ali perto, fui pela Ana Costa. E eu estava indo, de repente, falei, não, vou pegar o celular para me ver qual é o número. E eu peguei o celular e eu estou na rua procurando o número. Nisso, um motoqueiro com tudo, estava com capacete, ele veio, parou assim do meu lado, ele já desceu com tudo. Quando ele desceu com tudo, ele falou celular, eu só ouvi ele falar celular. Eu falei, o quê? Daí eu falei, toma o celular. É o celular que tu quer? Toma o celular. Ele falou, não. Eu falei, tu está distraído com o celular, mas eu só queria saber onde fica a Nabuco Araújo, onde fica a rua Nabuco Araújo. Eu falei, é lá perto da Pedro Lessa, Nabuco Araújo. Mas você vê como o celular distrai. Muitas vezes ele nos distrai acerca das coisas de Deus. Você muitas vezes está no culto, mas você está no celular. E você não está ouvindo o que Deus está falando com você. Você não está prestando atenção naquilo que Deus tem para você. Ei, Deus te trouxe hoje porque Ele tem algo glorioso para a sua vida neste lugar. Aleluia! Nós precisamos chegar mais perto, querido, mais perto do Senhor. A geração que vai abalar, na verdade, o inferno, a geração que vai abalar este mundo, é a geração que chega mais perto de Deus. É esta geração que vai abalar o mundo. Eu me lembro quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, ali que era sacerdote Midian. E diz que ele deixa o rebanho e ele decidiu subir o monte sagrado. Ele decidiu subir o monte sagrado e ele subiu o Horebe. E quando ele chega ali, ele tem uma experiência gloriosa com o Senhor. Ele viu uma sarça. E aquela sarça ardia no fogo e o fogo não a consumia. E diz que Deus, do centro da sarça, disse: Moisés, não se aproxime daqui. Antes tire as alparcas dos teus pés, porque este lugar é o lugar santo. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho uma obra gloriosa para você. Ei, querido, Deus tem uma obra gloriosa para você. Hoje aqui, você vai sair daqui animado, você vai sair daqui levantado, você vai sair daqui turbinado pelo poder da presença de Deus. Aleluia! Jacó, ele tomou decisões sérias na vida. Decisões que mudaram a sua vida.
A primeira decisão, ele procurou chegar mais perto de Deus. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu era aquela pessoa que era detestada pelo judeu, porque ele era um judeu. Ele era filho também, ele era da descendência de Abraão. Mas ele parece que vendeu a sua alma. Ele era chefe dos publicanos. E o publicano, ele era uma pessoa rejeitada pelos judeus. Eles tinham os publicanos como traidores. Os judeus tinham os publicanos como traidores. O governo também não gostava muito dos publicanos, porque ele roubava também os romanos. E diz que Zaqueu era o chefe da quadrilha. Zaqueu, ele era o maioral. Mas Zaqueu um dia decidiu, irmão. Ele decidiu conhecer Jesus. Ele decidiu chegar mais perto de Jesus. Ele já estava cansado daquela vida. Talvez você está aqui, você está cansado dessa vida. Você quer algo mais. E você sabe que você precisa de algo mais. Zaqueu disse, eu não aguento mais essa vida. Zaqueu tinha família. E Zaqueu não aguentava mais aquela situação que ele estava. Ele queria uma mudança radical na sua vida. Ele disse, não, eu preciso chegar mais perto de Deus. Ele queria conhecer Jesus. E diz que ele viu Jesus, estava cercado por uma multidão, porque Jesus sempre estava cercado por uma multidão. As pessoas queriam se aproximar de Jesus. As pessoas queriam pegar na orla do vestido de Jesus. As pessoas queriam abraçar Jesus. As pessoas queriam beijar Jesus. As pessoas queriam ser curadas por Jesus. E diz que Jesus, então, estava no meio daquela multidão. Zaqueu queria chegar mais perto, mas ele não conseguia. A multidão era grande e Zaqueu era pequeno. Por mais que ele pulasse, ele não conseguia ver Jesus. Ele viu um pé de sicômoro, uma figueira brava. Ele subiu naquele pé de sicômoro. E quando ele chegou lá em cima, ele observou, ele viu Zaqueu lá no... Zaqueu estava lá no pé de sicômoro, entre as folhagens. Ele olhou e viu Jesus lá no meio da multidão. Quantas vezes nós estamos vendo, como Zaqueu, Jesus curando, Jesus fazendo maravilha, mas a gente não recebe nada. As pessoas ali recebendo de Jesus, Jesus curando um, curando o outro, e Zaqueu só observando de longe. Talvez a sua vida você tenha observado muito. Você tem visto Jesus curando muitas pessoas. Você já viu muitas coisas que certas pessoas não viram e nunca vão ver. Talvez você já viu Jesus fazer muitos milagres na tua casa, na sua família. Mas você mesmo nunca recebeu nada. Você só tem observado como Zaqueu lá no topo daquela figueira brava. Mas Jesus, de repente, porque Jesus sabe o fim antes do começo. Jesus vê o que nós nunca vemos. Jesus mesmo ali, Jesus sabia que Zaqueu estava lá no topo do pé de sicômoro. Jesus deixa a multidão e Jesus vem caminhando. Zaqueu lá em cima. Jesus vem passando. Quando ele vai passando embaixo daquele pé de sicômoro, ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. São decisões que nós tomamos na nossa vida. Quando nós tomamos uma decisão de chegar mais perto do Senhor Deus, a nossa vida ela é mudada. A nossa vida muda. E você sabe disso. Você sabe quem você era. Você sabe como você andava. Você andava na lama do pecado.
Você era uma pessoa perdida, destinada ao inferno. Mas um dia você decidiu a Jesus Cristo. Os teus pecados foram perdoados. O teu nome foi escrito no livro da vida. O Espírito Santo passou a morar em você. E quando o diabo olha para você, ele tem medo, porque ele não vê a tua roupa, ele vê o Espírito Santo dentro de você. Jacó tomou a primeira decisão que mudou a sua vida. Foi chegar mais perto de Deus. A segunda decisão que Jacó tomou na sua vida, que mudou totalmente a sua história, foi aceitar o socorro de Deus. Ele aceitou o socorro de Deus porque Jacó, em toda a sua trajetória, foi parar na casa de Labão, casou com Lia, casou com Raquel. Era uma confusão na casa de Labão. E disse que Labão enganou Jacó várias vezes, mudou o salário dele 10 vezes. Era uma vida de sofrimento. Mas Deus então aparece para Jacó. E Deus diz: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas agora eu sou o Deus de Jacó. Jacó, eu vim te socorrer, Jacó. Jacó, eu quero que você agora se levante e volte para a casa dos seus pais. Querido, eu quero que você entenda que o Senhor muitas vezes, Ele está pronto a nos socorrer. Porque Jacó não estava aguentando mais, os filhos de Labão estavam dizendo assim: ei, Jacó saqueou nosso pai. Jacó roubou tudo que o nosso pai tinha. Ele agora está possuindo tudo que o nosso pai tinha. Deus disse: Jacó, mas eu estou aqui para te socorrer, Jacó. Volte para a casa dos seus pais, Jacó. Mas tem pessoas que não aceitam, como Jacó, não aceitam o socorro de Deus. Eu me lembro que há uns meses atrás, uns 3 meses atrás, eu estava na Santa Casa fazendo uma visita. E eu estava orando por uma irmã. E depois que eu orei por aquela irmã, conversei com aquela irmã, na outra cama tinha uma outra mulher. E eu vi que ela me olhou, eu fui até a cama dela. Eu falei: você não está bem, né? Parece que a tua situação é grave. Ela falou: é grave. Ela estava com câncer e terminal. Eu falei: eu acho que chegou a hora, você não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse: não. Eu falei: mesmo sabendo que você tem poucos dias ou poucos momentos de vida, você sabe que você, morrendo, você pode ir para o inferno? Ela falou: não quero nem saber. Tem pessoas que não aceitam o socorro de Deus. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. O salmista chega a dizer: porque nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ei, querido, o Deus de Jacó diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas tem gente que rejeita o socorro de Deus.
Quantos estão destruídos? Pessoas falidas, pessoas endividadas, lares acabados. Porque são pessoas, irmãos, que não aceitam o socorro de Deus. Eu me lembro muito bem quando um homem, ele não tinha nome. Isso, ele não tinha identidade. Ele era conhecido como endemoniado. Era o endemoniado de Gadara. Endemoniado. Tu sabe o que é isso? É ninho de demônio. Ele não tinha identidade. O povo dizia o endemoniado, quer dizer, aquele que tem um ninho de demônio. Você sabe que a Bíblia diz que nós podemos impedir o passarinho de fazer ninho na nossa cabeça. Você não pode impedir ele de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça. E existe passarinho que está fazendo ninho na sua cabeça. Ele já está chocando ovos. São pensamentos que vêm na sua mente. Pensamentos de suicídio. Pensamentos de adultério. Pensamentos de pornografia. O passarinho está fazendo ninho, ele já chocou na sua cabeça. Você não pode continuar assim, você não pode aceitar isso para a sua vida. Você não pode permitir que ele continue fazendo ninho na sua cabeça. Aquele homem não tinha um ninho de passarinho, aquele homem tinha um ninho de demônio na vida. Era um homem que ele vivia nu. Sabe o que é isso? Ele vivia nu. Ele estava expondo as suas vergonhas. Você sabe que o pecado é um problema. O pecado é um problema. Diga-se, o pecado é um problema. Digo, o pecado é um problema. Mas mais do que um problema, irmão, é quando você expõe. E tem gente expondo. Expondo, mais do que o problema, é você perder a vergonha do pecado. Tem pessoas que já perderam a vergonha do pecado, expõem constantemente o pecado que ele perdeu a vergonha do pecado. O pecado para ele já é natural. Você já viu que tem pessoas que estão pecando como se fosse algo já natural? O pecado eu sei que é um problema. Mas mais do que esse problema é quando você perde a vergonha do pecado. Quando o pecado já se tornou natural na sua vida. Eu vejo, você pega o celular. Eu gosto de postar alguma coisa no celular. Mas a gente não pode postar tudo. Diga assim, eu posso postar. Mas eu não posso postar tudo. Tem pessoas que começam a postar tudo. Tudo. A tua vida íntima.
Você começa a postar, todo mundo sabe. Ah, eu estou grávida. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou ficar quieto. Coloca no Facebook, coloca no Instagram, coloca no Story. Ah, eu vou colocar nudes. São pessoas que o pecado já se tornou natural. São pessoas que estão expondo a sua vergonha. Você sabe quem matou o primeiro cordeiro? Quem matou o primeiro cordeiro foi Deus. Ele matou o primeiro cordeiro porque Adão e Eva estavam nus. E Deus disse assim: eu vou cobrir a vergonha de vocês. Deus mata o primeiro cordeiro. Eu me lembro quando um dia, diz que estava passando um homem diferenciado, roupa diferente, vida diferente, comida diferente. E aquele homem era João Batista. E João Batista estava passando, de repente ele para. Ele vê outro homem passando. Ele diz assim: ei, dá uma olhadinha aqui, está vendo ele? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele vai cobrir as tuas vergonhas. A gente nota que Jacó, irmão, ele de fato, ele toma algumas decisões na vida. A nossa vida é um aglomerado de decisões. Uma decisão errada na sua vida vai complicar toda a tua história. Mas Jacó, ele toma 4 decisões na sua vida que mudaram a sua vida. A primeira decisão que ele toma é chegar mais perto de Deus. A segunda decisão que ele toma é aceitar o socorro de Deus. A terceira decisão que ele toma foi buscar a presença de Deus. Eu vejo Jacó agora rico, cheio de gado, cheio de servos, 2 esposas. Jacó tinha 2 esposas, irmão. Uma delas se chamava Lia. A outra se chamava Raquel. Lia, Jacó, quando casou com Lia, ele casou por obrigação, irmão. Sabe o que é isso? Jacó casou com Lia por obrigação. Mas com Raquel, ele casou por paixão. Eu fico olhando, muitas vezes tem pessoas que fazem as coisas na casa do Senhor por obrigação. Tem pessoas que servem por obrigação. Tem pessoas que oram por obrigação. Ah, se eu não orar. Tem pessoas, irmão, que vêm ao culto por obrigação. Tem pessoas que continuam casados por obrigação. Mas não é isso que Deus tem para nós. Mas Raquel, ele casou por paixão. Quando a gente faz as coisas por paixão, é diferente. Quando você ora por paixão, a tua oração sobe, irmão, e chega à presença de Deus. Quando você jejua, não por obrigação, mas por paixão, Deus, Ele vai atender o teu pedido, porque você jejuou por paixão.
Quando você casa por paixão é diferente. Quando você faz as coisas por paixão, tudo se torna mais leve, mais tranquilo, mais fácil. Jacó, ele tinha 2 esposas. Jacó tinha gado. Jacó tinha uma penca de filhos. E diz que Jacó chega ali, junto ao val de Jaboque. Ele convoca todos os seus e disse assim: olha, nós vamos fazer o seguinte. Vocês atravessem o val. Val de Jaboque era um pequeno riacho. Jaboque quer dizer rendição. A gente muitas vezes tem que nos render totalmente ao Senhor. Jacó ali se rendeu totalmente ao Senhor. Ali ele disse: eu vou buscar a presença de Deus. Vocês passem. Você não vem, Jacó? Ele falou: não, eu vou ficar aqui, que eu vou buscar a presença de Deus. Sem a presença de Deus a gente não chega em nenhum lugar, irmãos. Se você ainda não teve experiência com a presença de Deus, é hora de você começar a ter. Tem pessoas que estão na igreja 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e nunca tiveram experiência com a presença de Deus. O que te firma, o que vai fazer você não se abalar pelas dificuldades da vida é a presença de Deus na sua vida. A pessoa que tem experiência com a presença de Deus, ele não tem medo de nada. Ele ultrapassa as barreiras, ele vai além dos limites. Jacó disse: olha, vocês passem o val de Jaboque, eu vou ficar aqui, porque eu vou buscar a presença de Deus. Oh, irmão, de repente aparece o quê? O anjo do Senhor. O anjo, irmão, é uma teofania. Teofania é uma maneira de Deus se apresentar. E Deus ali se apresenta a Jacó. E Jacó ali luta com Deus. E ele disse: eu não vou te largar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Porque o meu negócio é a tua presença. A tua presença, é a tua presença que eu quero, irmão. A pior coisa que tem, você entra num culto e sai do culto da mesma maneira. Ah, o louvor não foi bom. O pregador não foi bom. O que não foi bom foi você. Porque você não buscou a presença de Deus. Você não se rendeu no vale de Jaboque. Você precisa se render, quebrar os paradigmas, derrubar as barreiras, quebrar as correntes, se render totalmente ao Senhor, buscar: Senhor, eu estou aqui, eu vim te cultuar, eu quero a tua presença. A presença do Senhor tem que inundar esse lugar, assim como a presença do Senhor inundou o tabernáculo, tem que inundar a nossa vida, assim como a presença de Deus, ela invadiu o templo de Salomão, tem que invadir as nossas vidas. Mas muitas vezes você chega no culto, você fica observando. E você não tem o que observar. Você observa para ver que roupa o irmão veio. Que roupa a irmã veio. Você vem para ver se a roupa dela estava curta, estava apertada. Ei, olha para você! Você tem que se preocupar com a presença de Deus, irmão. A presença de Deus é tudo. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida. A pessoa vai tocar, tem que ter a presença de Deus. Vai tocar a bateria, tem que ter a presença de Deus. Vai pregar, tem que ter a presença de Deus. Aquilo que eu tenho em mim, eu tenho que passar para vocês. Aquilo que está em você, você tem que inundar a igreja. Eu me lembro de Gideão. Gideão fez uma prova com o Senhor e ele disse assim: Senhor, a prova é essa, aqui está o velo. Esse velo aqui, ele precisa estar orvalhado.
Deus concedeu. O velo ficou orvalhado. Orvalhado. E nós muitas vezes queremos isso. Nós somos o velo, queremos estar orvalhado. Só que enquanto o velo estava orvalhado, tudo ao derredor estava seco. O povo estava morrendo. O gado estava morrendo. As plantas estavam sendo destruídas. As árvores não davam mais fruto. Gideão viu aquilo e disse: Senhor, eu vou mudar. Que o velo fique seco. Mas eu quero ver tudo em volta orvalhado. Muitas vezes nós temos que se dar mais, buscar mais, viver mais para o Senhor. Ainda que a gente fique seco, mas as pessoas ao nosso redor têm que ser beneficiadas. O orvalho tem que cair sobre a vida das pessoas. Nós precisamos, irmão, precisamos realmente buscar. A nossa alma tem que ter sede do Senhor. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas águas, assim é a minha alma por ti. Eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, eu quero mais de ti. Você tem que tomar sérias decisões na sua vida. Mas essas decisões vão mudar totalmente a sua vida. A Bíblia nos fala de uma vida acabada. Uma pessoa arrebentada. Uma pessoa que eu posso dizer que tinha uma filha. É triste, querido, quando você vê o teu filho mal, a tua filha na ruína. E diz que essa mulher não tem nome, estava no anonimato. E ela fazia parte de um povo que Deus um dia mandou matar. Um dia Deus chegou para Josué e disse: Josué, mata tudo. Cananeu, Ferizeu, Eteu, Jebuseu, tudo que é eu tu mata, porque eu sou o grande eu sou. E essa mulher era uma mulher cananeia. Uma mulher que era ela e a filha. A filha dela estava possessa. Sabe o que é uma pessoa possessa em casa? Uma pessoa possessa de demônio em casa. Sabe o que é isso? O trabalho que dá. Eu me lembro quando um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu vou separar da minha mulher. Falei: por quê? A minha mulher está endemoniada. Eu falei: mas endemoniada por quê? Porque ela não quer fazer o que tu quer? Falou: não, pastor, ela tá, o demônio pega ela mesmo e arrebenta tudo. Eu falei: então, meu filho, tu vai ter que orar mais. Porque isso não dá direito de você separar dela. Tu casou com uma endemoniada. Fique com a endemoniada. Vamos orar para Jesus libertar ela. É triste, querido, você ter. Já pensou, tu deita na cama, o teu marido é endemoniado. Você fica até com medo. Muitas vezes o cabelo espanta, os olhos estatala. É triste, irmão. Mas aquela mulher, ela tinha uma filha. A filha estava endemoniada, possessa. Possessa de demônio. E diz que Jesus estava com seus discípulos. E diz que Jesus estava chegando, irmão, em casa. Estava chegando em casa, porque Jesus tinha feito uma maratona. Jesus estava cansado, Jesus se cansava. E Jesus, na verdade, não queria atender ninguém. Ele não queria que a multidão soubesse. Mas o povo olhava, queria ver Jesus. O povo seguia Jesus, queria saber onde Jesus estava. E Jesus vai entrando na casa, uma mulher
ela começa a gritar e a chamar por Jesus. Chamar por Jesus, chamar por Jesus. E se falou, essa mulher está aí, está te chamando. A mulher está desesperada. A mulher quer falar contigo. Mas Jesus não queria nem atender aquela mulher. Mas a mulher insistiu tanto. Jesus diz assim, mas como? Eu não vim senão para o povo de Israel. Eu não vim para cananeu. Eu vim para o povo de Israel, não vim para os gentios. Eu vim para o povo de Israel. Mas a mulher continuou, e a mulher disse, socorra-me, Senhor. A minha filha, ela está endemoniada em casa, amarrei ela na cama. Eu vim procurar o Senhor, eu vim buscar a tua presença. A presença de Deus muda a sua história, irmão. Quantas vezes você está batido, desanimado, e você começa a orar e você começa a sentir algo gostoso, as lágrimas começam a descer, parece que você vai se fortalecendo. Irmão, isso é que é gostoso, ter essa experiência com a presença de Deus. Quem aqui tem experiência com a presença de Deus? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, aleluia. E a mulher continuou insistindo. Jesus disse assim, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha uma fé tremenda, irmão. Aquela mulher disse assim, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, eu nunca vi tanta fé. Pode ir que a tua filha já está liberta. Irmão, eu quero que você entenda, quando a gente busca, aquela mulher foi buscar a presença de Deus, que é Jesus, a personificação da presença de Deus. Ela foi buscar, e ela então achou. Quando eu vejo Jacó, ele tomou 4 decisões que mudaram a vida dele. A primeira decisão, ele chegou mais perto de Deus. A segunda decisão foi aceitar o socorro de Deus. A terceira decisão, buscar a presença de Deus. E a quarta decisão, acreditar na ação de Deus. Se Deus agir aqui, irmão, hoje muda a sua história. Acredite nisso. Deus tem algo para a sua vida. Jacó agora está retornando, juntamente com seus criados, com as suas esposas, com seu gado, porque ele queria se encontrar com seu irmão Esaú. Você lembra que ele saiu fugido da sua casa, saiu fugido do seu irmão Esaú, seu irmão queria matá-lo, e agora ele retorna, ele estava receoso de se encontrar com o seu irmão. E diz que ele olha assim, o seu irmão Esaú estava vindo com 400 homens. E logo pensou assim, ele vai me matar. Daí Jacó, 7 vezes, Jacó se prostrou 1, se prostrou 2, 3, 7 vezes ele se prostrou. Daí seu irmão viu. Quando seu irmão viu Jacó, Esaú sai correndo, a Bíblia diz. Sai correndo. E quando ele sai correndo, ele se encontra com Jacó, ele pula no pescoço de Jacó, ele abraça Jacó. E ele começou a chorar e a beijar Jacó. Beijava Jacó e chorava, beijava e chorava. Irmão, eu quero que você entenda, quando Deus começa a agir, tudo muda na nossa vida. Você precisa acreditar na ação de Deus. Deus quer agir na sua vida. Não importa qual seja a sua situação. Tem momentos na vida que nós temos que liberar perdão. Tem momentos da nossa vida que você tem que fazer um exame dentro de você. Tirar essa amargura que está dentro de você. Muitas vezes a gente tem que acabar com a aparência.
Porque tem pessoas que vivem uma vida de aparência, é só folhas, não tem fruto. Sardes era a igreja da aparência, tinha nome que vivia, mas estava morto. Mas se Deus agir na sua vida, e se você acreditar nisso, a tua história poderá ser escrita diferente. Deus pode mudar a sua vida hoje. Não importa quantas vezes você pecou, não importa quão longe você esteja de Deus, se Deus agir na sua vida e você tomar essa decisão hoje, de chegar mais perto de Deus, aceitar o socorro de Deus, buscar a presença de Deus e acreditar na ação de Deus, Deus vai agir. E agindo Deus, quem impedirá? Satanás não consegue impedir, os demônios não conseguem impedir, as trevas não conseguem impedir. Você só não pode continuar assim. Você só não pode continuar assim. Porque o inimigo quer que você continue assim. Você está conformado com essa situação. Você está aceitando isso para a sua vida. Você está vivendo uma vida de acomodação. As coisas não vão bem na sua vida, mas você está suportando. Não é isso. Nós, que temos o Espírito Santo, que tomamos uma decisão na nossa vida de receber a Jesus, que nos tornou filhos de Deus, e o nosso nome está escrito no livro da vida, nós temos que ser o povo mais feliz de toda a terra. Pastor, e as lutas, as dificuldades, as perseguições muitas vezes, o Senhor disse assim, então, você vai ser mais feliz. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições pelo meu nome. Alegrai-vos, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você tomar essas decisões que Jacó tomou, Deus disse assim, Jacó, eu agora sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, e eu sou o teu Deus, Deus de Jacó. Eu e você somos pessoas que temos promessa de Deus. Eu e você, nós temos uma marca registrada. Eu fico pensando, muitas vezes, Deus habilitou você, capacitou você ao ponto de não capacitar outras pessoas. E você muitas vezes está vivendo uma vida de comodismo. Você está trocando os valores. Você não está ouvindo a voz de Deus. É que o nosso Deus, Ele dá sem arrependimento. Mas o que Deus faz? Ele vai apertando o cerco. Ele vai apertando o cerco. Ele vai apertando o cerco.
Ele vai apertando o cerco. Ele vai apertando o cerco. Vai apertando o cerco de tal maneira que chega uma hora que você fala: me socorra, Senhor. Será que você tinha que passar por isso? Precisava você passar por isso? Basta tão somente tomar decisões na vida, como Jacó tomou. Chegar mais perto de Deus. Aceitar o socorro de Deus, porque Ele quer socorrer você. Buscar a presença de Deus, porque aí Ele vai se revelar a você. E acreditar na ação de Deus que muda toda a tua história, a tua vida. Vamos aplaudir o Senhor. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Levante suas mãos, declare: muralhas, muralhas vão estremecer, cadeias, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Continuar assim. O Senhor espera que você tome uma decisão. Uma decisão que vai mudar a sua vida. Sabe o que é mudar a vida? É aquela guinada, é aquela chave. E o Senhor hoje, Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa tomar uma decisão. E a decisão que eu quero que você tome hoje é chegar mais perto. Pastor, eu estou perto. Mais perto. Mais perto de Deus. Eu quero que você saia deste buraco. Eu quero que você saia dessa situação que você está. Porque não é isso que Deus projetou para a sua vida.
Ele tem algo mais para a sua vida. Deus sempre tem mais para a nossa vida. Mas você precisa ter o mais também. Chegar mais perto de Deus. Eu quero convidar você que quer chegar mais perto de Deus, que você se coloque aqui, olha. Rapidinho, tem que ser rápido, que eu vou fazer outro convite. Vai chegando, vai ficando aqui, ó, desse lado aqui. Desse lado, rapidinho.